Meus irmãos, hoje eu vim aqui para nós falarmos um pouco sobre o dever do líder, que se encontra em Timóteo 3, capítulo 3, versículo do 2 ao 5, que nos fala um pouco sobre o dever do líder. Vamos ver esse versículo que diz assim: convém, pois, que o bispo, o pastor, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tenha seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Esse é um assunto que muitas pessoas não comentam em se tratar em líderes, em pastores, em pessoas que estão lá em cima, em anjos da igreja. As pessoas têm medo de comentar, têm medo de estar até mesmo atacando ou falando algo que não deveria, ou tocando no ungido, né? Que muitas pessoas dizem: não toqueis nos meus ungidos, como diz a palavra de Deus. Mas nós temos que aprender a discernir o que a Bíblia está dizendo. Nós temos que aprender a entender o que a Bíblia fala. Nem todas as pessoas que estão na liderança realmente são ungidos, são escolhidos. Nem todos que estão ali pastoreando foram escolhidos por Deus, foram consagrados por Deus. Muitas pessoas são consagradas por Deus, outras são vocacionadas, porque o pai é pastor, o filho também segue a mesma profissão. Ou se o irmão é pastor, o próprio irmão também segue a sua profissão. Muitos têm isso como uma profissão, como uma empresa, onde a igreja se torna numa empresa, não na casa de Deus, não nas ovelhas de Cristo. E este é um problema para nós que somos membros, sermos pastoreados por um pastor despreparado, desqualificado, um pastor que não tenha zelo pela obra, um pastor que não tem amor. Como conhecer um pastor que não tem amor? O pastor que não tem amor, ele não visita os seus membros. Ele não dá oportunidade para as pessoas simples, não vai na casa dos seus membros para saber como estão, não passa nem conhecer quando chega uma pessoa na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja. Esse é um pastor desqualificado, porque o verdadeiro pastor, ele carrega as ovelhas no colo. Ele tira os carrapichos das suas ovelhas, no sentido da igreja. O verdadeiro pastor é aquele que visita os seus membros, é aquele que vai conhecer as pessoas, é aquele que os vizinhos têm orgulho de ter ele como pastor. Os vizinhos têm orgulho de dizer: este é meu vizinho, um pastor da igreja tal. O verdadeiro pastor é aquele que joga no seu ombro um valor assim essencial assim do que ele possa levar para alguém. Como muitas vezes eu contemplei pastores da época em que eu era criança, não tinham carro, não tinham automóveis. Eles jogavam mantimentos, alimentos, o que pudessem, e levavam para as famílias carentes, para as periferias. Às vezes caminhavam longe, como meu pai era um líder muito honrado. Ele caminhava de 10, 20 quilômetros a pé, carregando mantimento nos ombros para levar às famílias necessitadas. Quer conhecer o teu pastor? Como eu sempre falo, converse com os vizinhos dele. Os vizinhos vão dizer se o seu pastor realmente é um homem de Deus, se o pastor realmente é um homem honrado. Porque para pastorear, não basta simplesmente você ter a credencial de pastor, não. Não é só você ter a credencial de pastor que você já é um pastor. Você tem que ter o chamado de Deus. Isso é inaceitável. Você não ter o chamado de Deus na tua vida está pastoreando. Muitos pastores são chamados e outros são vocacionados, como eu disse. A diferença, porque o que é chamado, o seu chamado vem de Deus, mas os vocacionados vêm do homem.
possuem cargos como líderes, mas nem sequer foram escolhidos por Deus para pastorear. Com isso, a obra da qual eles são os responsáveis vive enfraquecida, não aumenta e acaba fechando as portas. Outra comparação, a igreja, onde você pode prestar atenção, se o pastor é um homem consagrado, a sua igreja é consagrada também. Agora, se você vê os membros andando por aí, de qualquer jeito, de qualquer maneira, os membros daquele pastor tratam os vizinhos, né, na rispidez, não respeitam, entendeu? Falam palavrões e estão lá no outro dia participando da Santa Ceia, você já vai ver qual é o tipo desse pastor. O pastor que não dá ensino na sua igreja, o pastor que não apregou a verdade para os seus membros, ele não é um pastor chamado por Deus, ele é vocacionado, entendeu? Já tive muitas experiências assim. A gente morar ao lado de pessoas cristãs, crentes, né? Que são verdadeiramente pessoas brutas, estúpidas, ignorantes, que falam palavrões, que andam de qualquer jeito, eu quero dizer assim, pessoas que andam mostrando seus corpos, pessoas vulgares, depois estão lá na Santa Ceia, mas o pastor não consegue cuidar de tudo isso, ele não consegue como é que eu posso dizer? O pastor não é obrigado, né? Como muitos dizem, a ficar sondando a vida dos membros, não é obrigado a ficar falando, ensinando para os membros. Isso não é uma obrigação, sim, porque se ele tira um dia na semana para dar um culto de doutrina, um culto de ensinamento aos seus membros, eles vão entender. Porque o pastor, ele é o anjo da igreja, ele é o pai que está guiando os filhos praticamente. Se ele dá um culto de ensino, os irmãos vão aprender ali como lidar com os seus vizinhos, como respeitar o seu próximo, como amar o seu próximo, como respeitar a palavra de Deus, os ensinamentos da Bíblia, como respeitar a Deus em primeiro lugar. Eles vão aprender, se o seu pastor for um homem de Deus, ele vai ensinar. Agora, o pastor que não visita os seus membros, não sabe o que está acontecendo na casa do membro, ele não serve para estar em cima do púlpito. Às vezes moramos muito tempo na mesma casa, na mesma rua, e nunca vemos a cara do pastor. Aonde está o pastor? Ocupado, está nos seus afazeres, está no seu sítio, na sua chácara, está no seu lazer, na sua casa, com ar-condicionado, não sai para não pegar na mão de membros pobres, não sai para não entrar na casa de pessoas pobres, pessoas simples. Onde vai estar esse pastor no dia do arrebatamento? Dentro da sua casa. Entendeu? Não vai nem ouvir as trombetas tocarem. Por quê? Porque ele não é uma pessoa qualificada para a obra de Deus e está levando a obra de Deus relaxadamente. Onde está a atitude de um homem de Deus? A atitude de um homem de Deus, em primeiro lugar, é aquela pessoa que está de joelhos buscando a presença do Senhor a favor dos seus membros. Ele ora, ele consagra a sua vida, ele busca. Entendeu? Se algum irmão não aparece ao culto, o dever do pastor não é mandar ninguém, não, irmão. Eu acho errado isso. Entendeu? Eu acho errado um pastor mandar um membro, mandar um obreiro na casa de fulano para levar a ceia, ou simplesmente para fazer uma visita, porque ele não pode ir. Será que ele não pode mesmo ou ele não quer ir? Na Bíblia diz que o pastor que carrega a ovelha no colo, não é os seus membros. Consagram obreiros de qualquer maneira e depois envia esses obreiros para as casas das pessoas. E daí não ensinam aos obreiros que a visita na casa da pessoa não pode passar de 5 minutos. É só ver como está, fazer uma oração, ler a palavra e sair já para ir para outra casa fazer a visita. Eles não ensinam. E daí nós temos obreiros despreparados, desqualificados, obreiros que não sabem nem o que estão fazendo, acham que estão fazendo certo, mas não estão, porque o seu pastor não ensina, o pastor também não sabe como liderar.
Então, para ser um líder, não basta simplesmente ser consagrado por alguém e jogar um óleo na cabeça da pessoa e dizer, a partir de hoje, você é um líder da igreja, você é o pastor, daí o pastor vive uma vida do jeito que quer viver, o pastor vive na vaidade, vive na luxúria, vive no pecado, vive no engano e está em cima do púlpito ainda. Por quê? Porque ganha um bom salário, porque tem um nome lá em cima, porque o seu nome está na mídia, muitos comentam sobre o seu nome não vai te levar para o céu, não. É o seu caráter que vai te levar para o céu. É o seu amor pela obra de Deus. Quantas almas os pastores têm ganhado para Jesus? Se ele pega o microfone para pregar, simplesmente é para meter o pau mesmo e falar mal da pessoa. Ou simplesmente jogar na cara de um membro de alguém, algo que ele ouviu, falar sobre aquela pessoa. Ele nem procura saber o que está acontecendo. Fulano entregou a carta na minha igreja, mas não voltou mais aqui. Ah, que se dane, vá para outra igreja. Onde está o teu caráter como homem de Deus, como servo de Deus, como líder? Não era nem para estar em cima do púlpito. O que tem que fazer um líder tem que fazer? Ele tem que correr na casa daquela pessoa. Entendeu? Ah, mas se eu for lá, vão ficar pedindo as coisas para mim. Que coisas que a pessoa pode pedir para um líder? O dever de um líder não é esperar o membro chegar e falar, pastor, eu estou assim, estou em dificuldades. Não, você vê que o seu membro está em dificuldade e já procura solucionar aquele problema. E tem muitos líderes ainda que têm a cara de pau de pegar o microfone e descarregar a sua raiva, entendeu? Como esses dias atrás ouvimos da boca de um líder uma pregação dizendo que a igreja, eu fiquei indignada com isso, estou até hoje indignada, que a igreja, ele dizia assim, a igreja não é lugar, não é obrigada a dar esmola para pessoas carentes, igreja não é obrigada a estar solucionando o problema das pessoas, não. Irmãos, onde está o caráter desse líder? Onde está? Se na própria Bíblia diz que nós temos que amar, a igreja é obrigada a suprir as necessidades dos órfãos e das viúvas. Se você não está seguindo a palavra de Deus corretamente, entregue a tua credencial. Não fique fazendo algo que não é da vontade de Deus. Não fique envergonhando, não fique envergonhando. Você é uma vergonha para o evangelho, você é uma vergonha. Entendeu? Se você não é um líder qualificado, um líder preparado, entregue tua credencial. Não fique aí atrapalhando o lugar daquela pessoa chamada por Deus. Porque muitas das vezes, a pessoa está em cima do púlpito atrapalhando alguém que tem o chamado por Deus e ele está ali liderando, sendo que ele não é chamado. Ele não tem o dom. Se ele não tem o dom, ele não vai atrás. Pode prestar atenção. Às vezes tem um obreiro simples dentro da igreja que corre atrás das almas. Faz o papel do pastor. Enquanto o pastor está só recebendo dinheiro e criando barriga, né? Como eu muitas vezes eu digo ao meu esposo, presta atenção se o pastor é de oração. Você vai ver se ele é de consagração. Pastor de consagração não é pastor que tem quase 200 quilos, não. Porque a consagração, o jejum e a oração ajuda a pessoa a perder quilos também. Entendeu? Levanta de manhã, sai fazer caminhada, passa na casa de um irmão, a paz do Senhor, meu irmão, eu vim aqui só para ver como você está e te dar a paz. Vai na casa de outro irmão, passa o dia caminhando, passe o dia evangelizando, não precisa ser todos os dias, tira um dia na semana e faça isso. Onde nós vamos parar com tantos líderes relaxados, com tantos líderes preguiçosos, que só querem saber de dormir até tarde? Ainda chega no culto atrasado ainda. Se o culto começa às 7, ele chega às 7h40, para mostrar para todo mundo que ele está chegando. Está chegando o anjo da igreja.
Mas tem vários tipos de anjos, não é mesmo? Tem o anjo da paz, o anjo de Deus, e tem o anjo das trevas também. Temos que aprender a discernir. É fácil conhecer um líder. É fácil conhecer quando o líder é consagrado por Deus. E quando ele é vocacionado. É fácil conhecer. Preste atenção no seu modo de agir. Ele é estúpido dentro da igreja, é estúpido com os membros. Ele não é chamado por Deus. Ele é humilde, ele abraça todo mundo, ele sorri para todo mundo. Ele é um homem chamado, escolhido por Deus. Aquele líder que não vai na casa do membro mais pobre, não vai tomar um café na casa da irmãzinha, porque a irmãzinha é simples, é viúva, é pobre, aquele irmãozinho lá é aposentado, vive da aposentadoria, coitado, metade do dinheiro é para comprar remédio na farmácia. O irmãozinho não consegue comprar um fusquinha para ir na igreja, vai a pé com a esposa. Não, esse membro não serve para mim ir na casa dele. Líderes frouxos, arrogantes, incrédulos. Não vai demorar, Deus vai puxar o tapete dessas pessoas. Não vai demorar não, sabe por quê? Porque Jesus está voltando, a obra dele não está crescendo como deveria. Ah, mas a igreja está cheia, tem 200 membros. Amém, tem 200 membros despreparados, pessoas ímpias, incrédulas. Porque cristãos verdadeiros não se encontram mais, é raro. É raro encontrar um cristão verdadeiro, porque o seu líder não presta para ensinar, para consagrar a vida. Que dia que você chegou na igreja e pegou o seu pastor em cima do púlpito suado já de tanto orar? Já aconteceu isso? Antigamente era assim. Por quê? Por que antigamente? Porque esses pastores o Senhor já recolheu. Só ficou a minoria de pessoas frouxas, pessoas ímpias, pessoas despreparadas. Mas vai haver um reboliço? Vai haver um reboliço. O Senhor vai chacoalhar a figueira, vai derrubar por terra os frutos podres que não servem para o alimento. O Senhor vai derrubar por terra. O Senhor vai colocar no lugar desse líder frouxo, o Senhor vai colocar um homem de Deus honrado, que ainda consiga salvar, recuperar aquilo que esse líder não fez há muito tempo. Não basta você ter credencial de pastor para liderar. Não basta isso. Você tem que ter o chamado de Deus. Existem vários pastores fracassados e igrejas arruinadas devido à falta de amor. Sim, os membros não cooperam em edificar uns aos outros. É uma rivalidade, é inveja, é egoísmo, é desamor dentro da igreja. Pode observar que sai um grupinho de irmãs, vai para o banheiro ali, é para falar mal uma da outra, não é para se abraçarem, orarem, não. Você encontra uma irmã, a irmã está amargurada, está carrancuda, está com a cara feia, está nervosa. Por quê? O que está acontecendo? Irmãos, não está mais no tempo de nós brincarmos de ser crente, não, irmãos. Não está mais no tempo de nós brincarmos de ser líderes, não. Não é fácil você liderar uma igreja, não é fácil. A igreja é liderada com consagração, com oração, com jejum. Se você não preparar a tua vida espiritual, como você vai ter uns membros preparados para o arrebatamento? Deixa de ser egoísta, deixa de ser avarento, deixa de ser miserável, deixa de ser uma pessoa fria. Comece a buscar a presença do Senhor para você liderar a tua igreja. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Carrega o teu irmão no colo. O teu irmão não tem força para ir na igreja. Ah, o membro não apareceu na Santa Ceia. Ah, deixa ele que se dane. Se ele não veio porque ele não quis. Não é assim, líder. Não é assim, pastor. Não é assim que age, não. Não apareceu na igreja? Vou saber o que está acontecendo. Eu não vou mandar um membro lá, não. Não vou mandar um obreiro lá, não. Eu tenho que... esse é o meu papel. Não é o papel do meu obreiro. É o meu papel ir lá e saber o que está acontecendo com esse membro. Entendeu? É o papel do pastor buscar a ovelha perdida, jogar no ombro, passar remédio nas suas feridas, tirar os carrapichos da ovelha. É o papel do líder, não é o papel do membro. Será que muitos não sabem disso?
Você vive a vida toda em um lugar, você não conhece a cara do pastor. Por quê? Porque o pastor não sai de casa, ele só entra no seu carro e vai para as suas chácaras, vai para os seus lazeres. Só que você não vê o pastor caminhando na rua, suado, na rua caminhando com a Bíblia debaixo do braço e evangelizando, entregando panfleto para as pessoas. Você não vê o seu pastor pegando na mão das pessoas. Conversei esses dias atrás com uma senhora doente que mora em um determinado lugar afastado da cidade. Essa senhora ela tem problemas de saúde. E eu, conversando com aquela senhora, perguntei a ela: quando vem um pastor te fazer uma visita, fazer uma oração na tua casa? Ela falou: eu nunca vi um pastor entrar no meu portão. Não vem. Pastor não visitam mais os simples, os humildes. Não, eles são lá da alta sociedade, eles são pessoas poderosas. Só que esse poder que eles têm não vem da parte de Deus. Este é o problema. Se fosse o poder da parte de Deus, seriam como os discípulos, como os discípulos de Cristo, né? Visitavam, saíam. Porque igreja não é você ficar dentro de quatro paredes, não. Igreja é você ir ao campo, você ir atrás das pessoas, das ovelhas. Isto é a obra de Deus. A obra de Deus não é para você ficar ali em cima de um púlpito, com um terno importado, se escondendo atrás de uma gravata, de um microfone. Ainda tem líderes ainda que tem tanta fome por microfone que ele não dá nem a oportunidade para outra pessoa pregar a palavra. Só ele quer pregar, só ele, porque é só ele que sabe falar. Será que é só ele que tem o dom? Não! Tem pessoas sentadas ali no banco que estudam a semana toda. Eu vou estudar porque talvez o pastor me dê oportunidade. Esse pastor nunca dá oportunidade, porque ele não quer que o outro cresça, porque só ele quer aparecer. Mas isso está errado. Vamos, a partir de hoje, colocar a nossa mão na consciência e ver o que está acontecendo. O que está acontecendo na minha vida, no meu ministério como pastor? Por que está esse fracasso? Por que esse fracasso na minha casa? Por que os vizinhos não me veem com respeito, não me respeitam? Por que a minha igreja não cresce? Por que na minha igreja só tem crentes frios, crentes vaidosos, avarentos? Não existe amor na vida dos meus membros. Por quê? Tem que partir da tua parte. Tem que vir do teu lado. Tem que vir de você. Você que está jogando para a igreja aquilo que Deus colocou na tua vida. É você que tem que colocar na vida dos teus membros aquilo que Deus colocou em você. Então, busque a Deus, mas comece a ter amor, a ter zelo pela obra de Deus, para você ser um líder honrado. Entendeu? Eu acho lindo quando eu vejo um obreiro fazendo o papel de um pastor. Eu acho bonito por quê? Porque aquele obreiro está fazendo algo da parte de Deus, enquanto o seu pastor não está nem aí para a obra de Deus. Ele não ama. Ele não vai atrás das ovelhas, ele não vai buscar as ovelhas, ele não vai visitar. Entendeu? Enquanto isso, o obreiro está fazendo. Quem sabe um dia o Senhor coloca aquele obreiro no teu lugar? Deus coloca sim. Por que Deus coloca? Porque as almas estão gemendo. Você não está vendo? Não, porque você não consagra, você não ora, você não busca, você não está vendo o que está acontecendo. As almas estão gemendo, pedindo a Deus que o Senhor mande a eles um líder assim, caprichoso, amoroso, entendeu? Consagrado. E logo Deus vai fazer o quê? Arrancar você do teu lugar e colocar aquela pessoa. Você tem medo de perder teu cargo? Então vá para a consagração, vá para o joelho. Vai orar. Entendeu? Vai buscar a presença do Senhor, porque se você não buscar a presença do Senhor, Deus vai puxar o teu tapete. Não adianta esconder pecado debaixo do tapete, não. Não adianta. Tá pensando que o Senhor não vê o que você está fazendo? Tá pensando que o Senhor não vê às vezes que você sai na rua e pisca para uma mulher, mexe com outra, entendeu? Deseja a mulher do próximo enquanto a sua esposa está em casa. Muitas vezes a esposa está em casa perfumada, esperando o esposo chegar e receber um beijo nos lábios. O que ele faz? Ele já chega com arrogância.
E a esposa é uma mulher fria, uma mulher deprimida. A mulher do pastor não é alegre, é deprimida. Pode saber que alguma coisa errada está dentro do seu lar. Porque quando o marido trata a esposa com respeito, com amor, ela é uma mulher alegre, ela passa alegria para as demais irmãs. Se essa mulher é uma mulher triste, angustiada, procure saber o que está acontecendo no seu lar, você vai descobrir como esse pastor tem tratado a sua família. Então, está na hora de nós levar a obra de Deus com zelo. Jesus está voltando, não vai tardar mais. Ele está voltando e ele vai pegar muitos líderes relaxados. Vai pegar sim. E não vai ter espaço para você. Não vai ter. Jesus não vai recolher você. Ele vai recolher aquele membro simples que está na porta da tua igreja, está sentado lá no cantinho. Está lá no cantinho do banco sentado. Aquela pessoa que ora e você não vê. Você não consegue ver, porque você não tem o discernimento espiritual, você não busca. Jesus está voltando. E ai daquele que estiver levando a obra de Deus relaxadamente. Vai ficar porque o Senhor não vai recolher, não vai levar no arrebatamento um líder relaxado. Temos que buscar a presença do Senhor e fazer a obra de Deus com amor. Temos que fazer a obra de Deus com amor, com zelo, para que nós possamos alcançar um dia a recompensa do Senhor. Você sabia que o pastor é responsável pela salvação da sua igreja? Você, pastor, é responsável pela salvação da tua igreja. Você vai prestar conta a Deus pelas almas perdidas. É você que vai prestar conta a Deus. Não é os teus membros, não. Não adianta colocar os teus obreiros para fazer o teu papel, porque a responsabilidade é tua, não é dos obreiros. Pense nisso. Põe a mão na consciência, viu? Deus vai tratar contigo e não com teus obreiros. Então, a partir de hoje, faça aquilo que é para você fazer e não coloque na mão dos demais. Não coloque na mão dos teus membros aquilo que é para você fazer. Porque o Senhor não vai tratar com teus membros, vai tratar com você. Entendeu? Fica com essa palavra para sua meditação e procure a partir de hoje fazer a obra de Deus com zelo, porque a mão de Deus vai pesar sobre a tua vida. Não vai demorar. A mão do Senhor vai pesar sobre a tua vida.